Olá, pessoal! Entrando no módulo 5 do curso Princípios de Regulação Técnica, a gente vai falar sobre os tipos de fiscalização. E na aula de hoje, sobre as análises de controle e vigilância da qualidade da água tratada. Eu sou a Luísa Cachni, sou engenheira ambiental e sanitarista e atuo há 10 anos na área de regulação e fiscalização de saneamento básico. Bom, então como primeiro ponto, para a gente tratar um pouquinho sobre a vigilância e o controle da qualidade da água, é importante a gente lembrar que são instrumentos, né, de proteção à saúde. Então, para que os sistemas de abastecimento de água eles cumpram com a eficiência a proteção aos consumidores contra os riscos à saúde humana, é essencial que a gente tenha aí diversos controles em todas as fases do sistema de abastecimento de água, desde a escolha, né, de um manancial seguro, protegido e livre de contaminantes, passando por todas as etapas de concepção de projeto, implantação do sistema, uma operação e uma manutenção adequada, até a própria instalação predial do consumidor e os hábitos do seu consumo. Então, todas essas fases, né, constituem riscos potenciais de comprometimento da qualidade da água. E, portanto, a gente deve encarar isso como uma visão de saúde pública. E aí, nesse sentido, a gente tem as ações de vigilância e controle, que são instrumentos essenciais para a garantia da proteção da saúde. Isso ocorre através da inspeção da água, né, por meio de análises físicos, químicas e microbiológicas em frequências e locais adequados, que vão permitir aí identificar possíveis ocorrências ou até comprometimentos negativos para a saúde pública e assim a gente conseguir, né, ter uma forma de impedir essas ocorrências ou mesmo evitá-las e também corrigi-las através de medidas de correção, de contingência, enfim. Então, a gente tem, né, a vigilância e o controle da qualidade da água regulamentados, né, através do Ministério da Saúde, desde 1977, como a gente pode ver aqui nesse histórico das normas brasileiras de potabilidade, a gente tem aí uma regulamentação que trata sobre as condições de potabilidade. E a portaria vigente hoje que nós temos é a portaria do Ministério da Saúde número 888 de 2021, que traz então aí todas as condições de potabilidade para o consumo humano. E aí, quando a gente fala de qualidade da água, é importante a gente especificar dois conceitos distintos, né? O conceito de vigilância da qualidade da água e o conceito de controle da qualidade da água, que são coisas diferentes. Então, a vigilância é um conjunto de ações adotadas regularmente pela Autoridade de Saúde Pública para verificar o atendimento ao padrão de potabilidade e avaliar se a água consumida pela população ela apresenta algum tipo de risco à saúde. Então, a vigilância é uma atribuição específica do setor de saúde. Já o controle, né, é uma atividade exercida regularmente também pelos responsáveis pelo sistema de abastecimento de água, que tem como objetivo verificar se a água fornecida ela é potável e também com o objetivo de assegurar a manutenção dessa condição de potabilidade ao longo do sistema de distribuição. Então, o controle é uma competência dos prestadores de serviço, né, que operam aí os sistemas de abastecimento de água, e ele precisa ser realizado através de um laboratório, né, que tenha boas práticas de gestão e confiabilidade das informações adequados aí à NBR ISO 17025. E aí também um outro conceito importante de a gente trazer é o conceito de monitoramento, né, onde a gente tem a criação e a alimentação de um sistema de informações com análises regular que vai permitir a identificação de fatores de risco e populações vulneráveis à exposição de risco, subsidiando então o desencadeamento de medidas de controle. E aí esse instrumento de monitoramento é um instrumento da vigilância quando a gente tem um sistema de informação que fomenta, né, essas medidas de controle. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, né, a gente tem um esquema aí dessas ações que estão relacionadas com informação, então é importante a gente ter esse banco de dados para poder realizar um monitoramento adequado. Através dessas informações, a gente vai ter as ações específicas de vigilância e controle da qualidade com a análise, né, dessas informações, e aí sim pode iniciar alguma ação de monitoramento de gerenciamento de risco, caso encontre, né, algum problema, alguma não conformidade em relação às ações executivas de análise de qualidade da água.
Então, o monitoramento, ele consiste nessa associação, né, junto a um sistema de informações. E aí, o Sistema de Informações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano é chamado o CISÁGUA, né, que é um instrumento do Programa Nacional de Vigilância, que é o Vigiágua, é elaborado pelo Ministério da Saúde para registro das formas de abastecimento e dos dados de monitoramento da qualidade da água. O CISÁGUA, ele tem como objetivo, então, auxiliar no gerenciamento de riscos à saúde associado ao abastecimento de água para consumo humano, subsidiar a atuação da vigilância sanitária, né, para a qualidade da água, auxiliar também na estruturação de políticas públicas na área de saúde ambiental e saneamento básico, prevenir doenças de veiculação hídrica e caracterizar a qualidade da água consumida pela população. Então, como que funciona um pouquinho do CISÁGUA, né? A gente tem, então, informações relacionadas ao cadastro das formas de abastecimento de água, então, como que é o sistema de abastecimento de água, como que é o manancial de captação, quais são as estruturas da unidade de tratamento, como que acontece essa distribuição. Então, são informações de cadastro dessas formas de abastecimento de água, com todas as informações sobre infraestrutura, condições operacionais e de manutenção do abastecimento. E aí, dentro do CISÁGUA, a gente tem também, além, né, desse cadastro de informações, todos os dados de controle, que é aquele monitoramento pelo prestador de serviço, quanto os dados de vigilância, que é o monitoramento pela autoridade em saúde. Então, aqui, né, tem uma imagem dos aspectos de controle e vigilância. Então, como eu comentei com vocês, os dados de vigilância, tanto do sistema de abastecimento de água quanto das soluções alternativas, né, vão estar cadastradas aqui, enquanto a identificação, cadastro, análise, inspeção e monitoramento. Os dados de controle também do prestador, isso tudo vai alimentar o Vigiágua, que é o programa, né, e dentro do Vigiágua a gente tem o sistema de informações com todos esses dados, que vai permitir a identificação desses fatores de risco e populações vulneráveis e também a atuação junto aos responsáveis pelo fornecimento de água para correção de situações de riscos identificados. E aí, nesse sentido, né, a portaria mais atual aí do Ministério da Saúde, que traz a potabilidade, define algumas responsabilidades quanto ao programa, quanto ao sistema, quanto à vigilância e quanto ao controle. Então, a União, né, através da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, cabe implementar o programa, que é o Vigiágua, e gerenciar o sistema, que é o CISÁGUA, além de estabelecer as diretrizes nacionais através de suas portarias, né? Aos estados, então, através das secretarias de saúde ou dos estados ou do Distrito Federal, cabe supervisionar essas ações de vigilância em articulação com os responsáveis pelo sistema e as secretarias municipais, elaborar diretrizes complementares à diretriz nacional e também encaminhar os responsáveis pelo sistema e as respectivas agências informações referentes aos eventos de saúde pública relacionados à qualidade da água. Já os municípios, né, por meio das secretarias municipais, efetivamente exercer essa vigilância em articulação com o responsável do sistema, elaborar diretrizes complementares caso seja necessário e manter atualizado o CISÁGUA com os dados de cadastro, os dados de controle de vigilância das formas de abastecimento de água. E aos responsáveis, né, pelo sistema de abastecimento de água, exercer o controle sobre a qualidade da água fornecida e o monitoramento, conforme o plano de amostragem, registrar todas essas informações no CISÁGUA, seja de cadastro e de controle, e também comunicar aos órgãos competentes qualquer alteração da qualidade da água dos mananciais em desacordo com o enquadramento ou então algum evento que possa revelar algum risco à saúde. E apesar de a gente ter todas essas responsabilidades, né, quando a gente olha para o sistema, a gente traz essa informação aí de 2020 com o percentual da população que tem, né, informações no CISÁGUA sobre abastecimento de água. A gente consegue perceber aí, em azul mais escuro, os municípios, né, onde a gente tem informações e azul mais claro para o branco, municípios onde a gente não consegue ter essas informações sobre a qualidade da água. Então, é importante, né, a gente, apesar de a gente ter essa responsabilidade via portaria, é importante a gente saber, né, que quanto mais monitoramento a gente tem dessas informações, menor o risco à saúde dessas populações que estão expostas aí ao consumo humano. E aí, falando um pouquinho, então, sobre como que ocorrem essas análises de controle, né? Então,
o sistema de abastecimento de água ele está sujeito a diversas interferências, né, ao longo do tempo, ao longo do espaço, de forma que a garantia da qualidade no ponto de consumo vai depender exatamente desse gerenciamento e dessa avaliação integrada ao longo de todo o sistema. As ações de controle, elas são destinadas para verificar, então, se a água fornecida à população ela é potável, e assegurando essa condição ao longo do sistema de distribuição, e consistem também em descobrir, evitar ou eliminar qualquer causa real ou potencial que possa comprometer direta ou indiretamente a potabilidade. O controle, então, da qualidade da água vai incluir programas de monitoramento com vistas a conhecer essa qualidade nas diversas partes do sistema. Então, a gente precisa ter monitoramentos desde o manancial de captação, passando pela estação de tratamento e o sistema de distribuição, reservatórios até o ponto de consumo, né, até o usuário. Isso acontece através de análises físico-químicas e microbiológicas e também através de todo um gerenciamento do sistema para detectar aí essas possíveis variações na qualidade da água e, se for o caso, tomar medidas preventivas e corretivas, visando sempre a segurança e a saúde da população. E aí isso tudo acontece através do plano de amostragem, né? Então, é um documento que vai definir todos os pontos que vão ser coletados de água, qual que vai ser a frequência dessas coletas, quais serão os parâmetros que serão avaliados, qual o método que vai ser empregado para poder fazer essa análise. E aí esse documento, né, que é uma exigência aí da portaria de potabilidade, ele precisa ser elaborado para cada sistema de abastecimento de água, conforme a faixa populacional, né? E ele deve ser submetido anualmente à Autoridade Municipal de Saúde para avaliação. E aí, dentro desses pontos de coleta, né, é importante a gente verificar questões de distribuição uniforme, né, tanto ao longo do ano quanto ao longo do sistema, né, para a gente ter uma representatividade dos pontos, combinando aí critérios de abrangência espacial para abranger todo o sistema e também pontos estratégicos de maior circulação de pessoas que possam estar mais vulneráveis a algum tipo de risco. Já as análises de vigilância da qualidade da água realizada pela autoridade em saúde deve abranger, então, uma avaliação integrada da qualidade da água bruta tratada e distribuída, também por análises laboratoriais, e análise de dados secundários, né, que são os controles fornecidos pelo prestador de serviço. Também deve abranger a inspeção, caracterização e avaliação do sistema, desde o manancial até o consumidor. Também deve abranger uma análise regular dos dados, em conjunto com alguns indicadores de saúde e indicadores epidemiológicos, e ter uma divulgação sistemática dessas informações, exatamente para ter aí ações de controle, de educação, comunicação em relação à qualidade da água. Então, aqui a gente tem também, né, um exemplo de como que ocorre o monitoramento pela vigilância, com aí análises da qualidade básicas como turbidez, floreto, coliformes, cor, enfim. E aí, quando a gente tem todas essas informações, a gente consegue analisar os dados, né? Então, aqui a gente tem um mapa com as informações do Ciságua relacionado a alguns resultados de agrotóxicos, parâmetros radioativos, substâncias orgânicas, inorgânicas e subprodutos da desinfecção. Então, esse mapa, ele avaliou 65 substâncias, né, da portaria e classificou aí os municípios com aqueles que têm que têm a presença de substâncias com maiores riscos de gerar doenças crônicas. Então, 37% das substâncias consideradas em pelo menos um teste com um resultado acima do limite de segurança. Então, a gente consegue ver essas informações em vermelho mais escuro. E em vermelho mais claro, a gente tem outras substâncias que geram risco à saúde, né? Também apareceram em pelo menos um teste dentro desse período aí de 2018 a 2020 analisado. E os municípios onde a gente tem azul são os municípios onde as substâncias elas estão dentro do limite de segurança previsto pela potabilidade. E os municípios em cinza, né, são aqueles que não enviaram informações para o Ciságua ou que os dados não são consistentes para poder fazer essa análise, né? Então, essas informações são bem importantes para a gente conseguir ter um diagnóstico da situação e aí sim prever medidas de controle visando sempre a segurança da água do consumo. E aí, onde que as agências reguladoras elas podem se encaixar dentro de toda essa lógica de controle, vigilância e monitoramento, né? Para isso, é importante a gente lembrar um pouquinho sobre a Lei 1445, que dispõe sobre as diretrizes nacionais de saneamento básico,
que fala que a prestação de serviço precisa atender requisitos mínimos de qualidade. E aí a qualidade, inclusive, relativa ao produto oferecido, né, de acordo com as normas. Então, o produto oferecido é a água potável, né, e aí para isso a gente precisa olhar para esse produto oferecido enquanto agência reguladora, e a gente percebe, né, então, que a nossa atuação aí, junto à vigilância sanitária, tem um ponto em comum, que é a qualidade da água. Mas a gente tem olhares diferentes, né? Então, enquanto a regulação olha muito mais a questão de prestação de serviço e o controle da qualidade, né? A vigilância sanitária vai olhar mais para o lado da segurança da água, que vai estar relacionada com a saúde pública. Então, a regulação, né, vai avaliar essa eficácia e operacional do prestador de serviço, e a vigilância vai verificar, então, questões de segurança e impacto na saúde pública. E aí, a qualidade da água, apesar de a gente ter o mesmo instrumento de trabalho, né, a gente tem focos e objetivos, então, distintos. E aí, nesse sentido, né, foi feito um material de referência produzido pela Câmara Técnica de Saneamento da ABAR, com algumas ações que as agências reguladoras podem adotar frente a esse tema, né? Então, ações básicas que vão incluir a fiscalização da qualidade da água, utilizando, no mínimo, né, os laudos de controle do prestador, que deve avaliar a incidência das deficiências no tratamento e na distribuição de água, e confrontar com esse histórico, então, através de uma fiscalização indireta dos dados de controle. E também, como uma ação básica, é que a agência precisa ter uma aproximação com os órgãos de saúde municipal e estadual, exatamente para ter o intercâmbio dessas informações. Como ações intermediárias, então, o material de referência propõe que a agência pode dispor de um laboratório terceirizado para a realização de análises esporádicas, né, a título de comparação com os resultados de controle. E aí, quando a gente fala em análises esporádicas, a gente fala em especial para dirimir conflitos com o usuário, né? Porque normalmente, quando a gente tem, né, algum problema na rede, algum problema com o usuário, é importante a gente também trazer essa garantia para o usuário em relação à qualidade da água, e aí fazer, né, uma análise com laboratório terceirizado é bem importante. E aí, lembrando, né, que se essa avaliação ela for esporádica, ela precisa ser feita de forma sistêmica, ou seja, não pontual, analisando somente aquela coleta, mas trazendo todo esse histórico, todos os dados de controle e vigilância para subsidiar, né, uma possível conclusão do problema, já que a gente tem, né, essa mudança muito frequente de qualidade da água em relação ao tempo e ao ponto de coleta. E também, como ações aí mais avançadas que o material de referência propõe, é que a agência tenha também, né, um laboratório terceirizado, mas daí sim para fazer análises periódicas, que vão servir, além de comparar com os resultados de controle do prestador, também aumentar essa série histórica de informações e também comparar com as possíveis atividades operacionais em campo, né, com as possíveis não conformidades que foram encontradas em relação à operação manutenção, trazer também esses dados de qualidade para dentro da fiscalização. Então, com isso, eu deixo aqui algumas referências sobre a aula de hoje e agradeço a atenção de vocês. Obrigada.